Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles, que antes era Acorda pra Vida e agora passou a ser Miracles. Isso porque o nosso ministério chama Miracles, então não fazia sentido ter os dois nomes. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vivian Kerlakian Facuri e a gente vai falar por que não desistir nunca. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes a gente está cansado, a gente está lutando por alguma coisa e faz e parece que não acontece. E daí a gente entra num ponto muito perigoso na nossa vida que a gente para e pensa em desistir. Só que é justamente nessa hora que a gente sabe que a gente tem que aguentar um pouco mais e não deve desistir de jeito nenhum, porque provavelmente é nessa hora que você está mais próximo de conseguir o que você tanto está querendo. Então tem alguns pontos que eu acho muito importantes da gente pensar, né? Por que a gente desiste? Para começar, vamos pensar então nisso. Vamos lembrar que ninguém consegue chegar em algum lugar muito alto sem ter passado por grandes dificuldades, sem ter até pensado em desistir mesmo. Geralmente isso não acontece, geralmente a gente passa por algumas coisas bem difíceis, né? E é por isso que a gente deve decorar alguns versículos. Por exemplo, Isaías 40, de 29 a 31, que diz o seguinte: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Mas vamos lá, vamos pensar no porquê que é tão fácil de a gente pensar em desistir. Em primeiro lugar, é porque nós estamos vivendo tempos muito fáceis. Nunca na história da humanidade se viveu tempos tão fáceis como a gente está vivendo hoje. Eu estou falando aqui do Ocidente, tá? Não estou falando de outros lugares, estou falando aqui de Brasil, Ocidente. Bom, para começar, que faz muitos anos que, graças a Deus, não tem nenhuma guerra por aqui. E isso já facilita bem as coisas. Quem tem a minha idade não tem pais que passaram por guerras e também não passou por guerra. Isso já facilita muito as coisas, fora a tecnologia. A tecnologia, de qualquer maneira, ela vai fazer a sua vida bem mais fácil. Hoje a gente tem tudo num clique só. Se você quer comida, você pode pedir um aplicativo e em minutos a comida aparece na tua casa. Fora muitas outras coisas, né? Imagina como não era quando você não tinha um WhatsApp, quando você não tinha um telefone, que você tinha que avisar as pessoas pessoalmente, como era sem todas as máquinas, todas as coisas que existem hoje. Então a gente tem essa grande facilidade. E essa grande facilidade faz com que a gente se acostume com uma vida fácil. Essa vida fácil faz com que qualquer coisa pareça difícil para a gente. Outra coisa super importante é que a gente muitas vezes esquece que a gente tem o Espírito Santo. A gente não deve esquecer disso. O Espírito Santo, ele está lá para aconselhar a gente, para ajudar a gente também, para dar força para a gente. A gente pode pedir por graça. A graça é uma força especial que você tem para te ajudar a não pecar, para te ajudar a conseguir ir mais longe, para te ajudar a não desistir. Então não se esqueça que você tem o Espírito Santo aí do teu lado para te ajudar a qualquer hora. Você pode pedir ajuda para ele. Mas então como que a gente pode fazer para não desistir com facilidade, né? Quais são as coisas que a gente pode fazer para ajudar nisso? A primeira de todas é buscar a Deus. Quando a gente fala a palavra evangelho, evangelho significa boas novas. Então quando você está lendo as boas novas, você tende a ficar muito mais animado. Né? E isso é muito importante, você precisa buscar a Deus todos os dias da sua vida. Isso vai te ajudar muito a não desistir das coisas importantes da sua vida. Quando você não busca a Deus, você tem uma tendência muito maior de ser enganado pelo diabo. E quando você busca a Deus, muito pelo contrário, você está sempre ouvindo as verdades dele e isso vai ser importante para a sua vida. Outra coisa é ter uma vida com objetivos de curto prazo. É lógico que você vai ter os objetivos de longo prazo, mas é importante que você tenha os pequenos objetivos.
Por exemplo, quando Jesus ensinou a gente a orar, né? Ele falou, então, no Pai Nosso, ele fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, é uma maneira de ele falar que a gente deve pedir pelas coisas daquele dia todos os dias. Porque cada dia vão ter as suas coisas específicas. Por exemplo, hoje eu vou ter uma reunião, por favor, Senhor, abençoa essa reunião, abençoa a minha ida a tal lugar, abençoa os meus filhos que vão fazer isso e aquilo. Hoje, a gente deve pedir, né, por esses pequenos objetivos para aquele dia. Então, tenha pequenas metas de curto prazo. E por último, é a gente entender que existem processos pelos quais a gente precisa passar. Voltando ao assunto de que hoje a gente tem uma vida muito fácil, hoje num clique você consegue tudo. Só que na vida nem tudo é assim. Aliás, a maioria das coisas e das coisas boas, das coisas grandes, das coisas importantes para a nossa vida, a gente não consegue num clique, muito pelo contrário. A gente consegue com muito investimento, plantando, regando por muito tempo, todo dia um pouquinho, para a gente ver os resultados depois de um tempo, né? A gente vê isso na natureza, com as plantas mesmo, quando você está plantando. E é assim na nossa vida. E se a gente não tiver essa consciência de que não, as coisas não são como o WhatsApp, as coisas não são como a gente vive, né? Que é só apertar um botão, que é só clicar aqui, que tá tudo certo. Se você não tiver essa consciência, né, que o teu cérebro já está acostumado com ela, você não vai conseguir nada de bom na sua vida, porque a gente precisa passar pelos processos, né? Deus estabeleceu muitos processos e a gente precisa passar por esses processos para ter sucesso na vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.